Antes de mais nada, essa sessão vou reafirmar, é a sessão Sala Escura, onde a gente está trazendo parte da produção de alunos, quer dizer, dos alunos que a gente produziu e dos filmes que os alunos produziram durante esses 50 anos de existência do curso de cinema, que não, por acaso, teve início na inauguração dessa sala aqui. Isso, para mim, tem muito a ver com esse filme, porque nesse filme a gente tem 3 ex-alunos da mesma turma, que são também uma coisa muito importante para a gente lembrar da tradição do curso de cinema da UF, que é o trabalho colaborativo que os alunos estabelecem entre si e que tem longa duração na história. Tem mais gente aqui na plateia que sabe do que eu estou falando, né? Pessoas que trabalharam juntos, se formaram juntas, no caso aqui é o Eduardo como diretor, o Mauro como fotógrafo, o Flávio como montador, e que seguem uma carreira juntos. E uma carreira com uma enorme competência, como a gente pôde ver nesse filme. Feita a introdução, eu acho, na verdade, eu vou só jogar uma coisa, porque eu acho que o mais interessante, acho que a gente tem até 10 horas para conversar, não é isso? Então, assim, as pessoas têm muita coisa para falar também. O que eu acho mais importante nesse filme é que, mais do que o filme, ele é uma experiência cinematográfica, né? Eu acho que ou você aceita o pacto do filme, de entrar nessas imagens, entrar nesse som, ou você vai ficar incomodado com ele. E vai ficar incomodado com ele por uma coisa que é típica do Eduardo, de terral, sopro, vamos lá, o outro, Sudoeste, Unicórnio. São filmes de títulos pequenos e de grandes planos. Então, isso é uma tradição, isso é parte do estilo do Eduardo, que é observar, chamar atenção para a imagem, fazer movimentos lentos, fazer a gente ingressar na imagem, entrar nessa história por um processo que determina a história. Mais da história determinar, que o que determina é o modo como a história é contada, né? E que eu acho que esse filme, de uma certa maneira, ele é ahistórico, ele está meio fora da leva dos filmes brasileiros de contar a história, porque ele é um filme para perceber o cinema. Ele é um filme para perceber os mecanismos de produção de sentido que o filme tem. Está gostando, né? Está melhor do que o filme. Estou achando também. Aí, fiquei pensando o tempo inteiro, a segunda vez que eu vi, eu falei, tem que arranjar uma argumentação bacana. Não, eu estou falando de verdade, eu estou brincando, mas tudo isso é verdade. Eu acho que o filme é importante por causa disso, assim, de trabalhar com 2 categorias contemporâneas muito fortes, que é o tempo e o espaço, né? O tempo da narrativa, os 2 tempos em que a história acontece, e o tempo de mostrar essa narrativa para a gente. Como ele é lento, como ele é elaborado, como é que ele é formalmente preciso em tudo que ele mostra, né? E o espaço que o filme mostra e que é absolutamente deslumbrante, né? Enfim, ainda está aí seu produtor? Eu não enxergo aqui. Então, citava, parabéns pela escolha da locação, que é uma coisa absolutamente formidável, né? E é um filme que se insere num tempo mitológico, né? O tempo dos unicórnios, onde essa paisagem não é nenhuma paisagem brasileira que a gente consiga falar, é favela, é sertão, é nada. Essa é uma paisagem mitológica, como a gente pode, enfim, imaginar que tenha sido, ou como é que uma certa tradição ensinou para a gente pensar isso. E eu acho isso muito importante, porque isso permite, ao lado da história, pensar esse espaço e esse tempo, dando tempo para 2 coisas que são muito importantes, que eu acho que são o encanto, né, dessa história e a surpresa dela, o enigma, o mistério que essa história tem. Assim, mesmo no fim, tem umas coisas que a gente... O que de fato aconteceu? O que de fato... Porque tem muita coisa que acontece fora do quadro que a gente não viu, né? São uma série de estratégias, eu acho, de cinematográficas que fazem exatamente isso que eu insisto em dizer, que é uma experiência. Você se entrega a ela e a música é sedutora, o tamanho da tela é sedutor, o tratamento da cor é sedutor. Então, tem um processo profundamente explícito de sedução do espectador para o que é a matéria do cinema, né? Que é isso, esse sonho, essa poesia, esse outro lugar
que, infelizmente, como você falou, e que depois você falou, hoje em dia está contaminado pelos nossos dissabores do dia, da política, das políticas públicas, enfim, de tudo isso que a gente sabe, mas que a gente acaba esquecendo o milagre, o encanto que o cinema tem como esse lugar onde a gente projeta os sonhos, os desejos, e que estão muito claros na história desse filme. Está bonita a introdução. Feita a introdução, eu queria provocar a primeira coisa, e você também já tinha falado, que a Hilda Hilst hoje, como estava esquecida no tempo, que de repente volta na Flip, volta em outro filme, volta no seu. E eu queria, primeira pergunta, assim, para deslanchar uma conversa, que você falasse um pouco sobre como é que foi o processo de construção, de adaptação desses dois contos para esse filme, que eu acho que tem uma marca muito sua, independente de ter os contos da Hilda por trás. Oi, gente, boa noite. Nossa, Tonico, não preciso falar mais nada. Precisa. Só antes de começar, além da Ana Isabel, que é assistente de direção, o Johnny, que é o produtor de locações, está o Edson, que é meu irmão, e é estilo do filme também, da equipe. Esqueci de... É meu irmão, eu esqueço. É muito bom ver o filme numa sala assim, é incrível, assim, para quem faz cinema. A gente tem todo um processo longo aí de meses de finalização. Esse filme levou quase 8 meses finalizando. E a gente fica colocando todos aqueles sonzinhos, todas aquelas coisas que normalmente você nem escuta depois, né? Numa projeção média, assim, você nem escuta. E essa sala, eu sempre gostei muito dela quando ela não era tão boa, agora gosto mais ainda. E é incrível, assim, eu que vejo o meu filme tantas vezes, talvez tenha visto mais de 50, não sei, aqui é surpreendente mesmo, sabe? Acho que isso funciona muito porque o Tonico estava falando, que essa experiência sensorial do filme, né? A crença de que o cinema, ele é, antes de tudo, som e imagem, né? E que você pode transmitir uma história através de som e imagem, né? Você não precisa contar ela didaticamente ou contar ela através de uma lógica narrativa clássica, né? Você conta alguma coisa, mas de uma forma mais sensorial, né? É como um quadro, né? Que você percebe um quadro, antes do entendimento daquele quadro vem a sensação que aquele quadro provoca, né? Uma música clássica. Você não precisa estudar música para entender ela triste, você percebe ela triste, né? Então, a minha crença no cinema, antes de tudo, é um cinema que ele é percebido sensorialmente, né? E, por isso, o filme vai nesse caminho. Mas, sobre a pergunta da obra da Hilda, eu não sei se as pessoas aqui conhecem a obra dela, talvez agora um pouco mais, assim, comecem a ler, mas a Hilda, ela morreu em 2004, em 2000 que houve um lançamento, 99, 2000, um lançamento um pouco maior da obra dela pela Editora Globo, uns livros branquinhos, assim, com uma figura no meio, no centro da capa, e lançaram toda a obra. E eu lia antes disso, eu comecei a ler mais novo, e eu não entendia bem a Hilda, mas gostava muito, mesmo sem compreender totalmente. E a narrativa dela, ela vem da poesia, né? A formação da Hilda, os primeiros livros da Hilda são livros de poesia. E, então, quando ela começa na prosa, e o Unicórnio é a primeira prosa dela, ela carrega muito dessa poesia, né? Então, eram 2 contos completamente diferentes, de épocas diferentes, de livros, 2 contos, não, 2 novelas, na verdade, de livros diferentes, e que não tinha uma ligação direta. O que eu fiz, por exemplo, toda a parte branca do filme, todos aqueles diálogos vêm do unicórnio. E a parte das montanhas é o Matamoros. Então, o unicórnio, quem lembra ou quem leu, é uma conversa, a princípio parece entre 2 mulheres, depois entra uma terceira voz, aí você não entende se a segunda voz é um alter ego dela. É uma narrativa que ela fica flutuando, é difícil identificar de onde vem o diálogo. E daí eu peguei algumas ideias que haviam ali no conto e coloquei como o diálogo entre a menina e o pai. Então, a ideia sobre Deus, sobre a natureza, sobre a morte, a história que ele conta de quando o homem morreu, quando aquele homem morreu circulado pelos cachorros,
isso tudo vem do unicórnio. Então, assim, para mim era mais importante transmitir a sensação que eu tinha lendo a Hilda do que fazer uma adaptação fiel à lógica narrativa daquelas histórias, né? E o Matamoros é toda a parte do campo, da montanha, onde é isso, mas a personagem é mais velha, ela tem, acho que 17, 18 anos, ela é casada com o Homem das Cabras, ela se casa, e ela tem esse ciúmes louco da mãe, porque ela acha que existe uma relação entre os dois que ela não consegue identificar, e o pai nunca volta, né? Então, assim, de uma forma muito prática, o que eu fiz foi juntar os dois contos, um em cada linha do filme, né? E acho que existe uma linha que é a do ambiente branco, a linha da montanha, e uma terceira que é a junção dos dois, e aí é o filme, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, como você falou, eu tenho um estilo de filmar, eu tenho um cinema que eu acredito, eu tenho todo um jeito de assim, uma obra que eu gostaria que fosse minha, né? Com um traço, com uma característica. Então, assim, você pega uma autora tão forte como Hilda Hilst, você tem que tomá-la para você e colocar uma outra coisa, né? Não é uma adaptação, é uma forma como eu leio aqueles livros, né? Senão eu deixa de ser minha obra, né? E também eu coloquei a figura do pai, que na vida da Hilda era uma figura muito importante. Ela, com 5 anos, o pai foi internado com esquizofrenia, quando ela tinha 5 anos. Ela visitou ele esporadicamente, ele saía e voltava dos hospitais. E era uma figura muito forte, porque o pai era escritor também. Ela diz que era um escritor muito melhor do que ela. E ela conheceu muito o pai através de como a mãe falava para ela do pai, porque, de fato, ela não teve um convívio muito longo com ele, né? E situações muito estranhas, assim, o pai, em um determinado momento, quando a Hilda tinha 13, 14 anos, foi visitar, ele confundiu ela com a mãe e falava, não, eu só quero mais 3 noites com você, imagina. Então, tem toda uma relação dela com o pai que é muito difícil, e que a Hilda, numa das últimas entrevistas que ela deu para o Caderno de Literatura do Instituto Moreira Salles, acho que foi em 99, 2000, ela morreu em 2004, né? E perguntam para ela se o pai influenciou a literatura dela. E ela disse que não. Ela falou, não, mas tudo que eu fiz foi para provar para ele o quanto eu era boa, o quanto eu podia ser uma grande escritora, né? Então, eu não podia deixar de fora do filme essa figura, né? Então, o filme ele é um mix de coisas, assim, dessas 2 novelas, tem referências de outras, assim, eu li toda a obra dela, né? Então, tem coisas que não estão ditas aí, mas vêm de outros livros e tal. Então, é o universo dela, né? A ideia era entrar nesse universo. Beleza. A gente está abrindo um campo aqui para depois vocês conversarem. A segunda coisa que eu acho interessante é a produção desse filme, né? Primeiro, eu acho a atriz, a Bárbara, absolutamente deslumbrante, fantástica, absolutamente adaptada ao papel, perfeita. Então. E eu acho que filmar nesse lugar não deve ter sido fácil. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa produção que a gente, em geral, não sabe como as coisas são feitas. O Johnny estava aqui, ele se despediu de mim e foi embora, o Johnny Catroli. Ele é um grande produtor de locações e, enfim, ele filmou Quarupi com Rui Guerra, sabe, há 20 anos atrás, né, 30, sei lá. Ele já caiu de avião 2 vezes, enfim, fazendo locação. Um cara que cai de avião 2 vezes, né, continua. Enfim, ele está acostumado com essas dificuldades. E a gente filmou ali entre Teresópolis e Friburgo, nesse Parque Estadual dos Três Picos. É uma região muito bonita. A gente tinha um outro lugar para filmar, e essa locação foi escolhida por sugestão dele, tipo 1 mês, né? 1 mês e meio antes da filmagem. Então, a gente teve que movimentar tudo. A gente já tinha um hotel, tinha restaurante, tinha tudo, e daí é uma logística muito complicada. Aquela casa foi construída ali, ela não existe, o poço foi construído.
a gente só tinha um lugar e eu queria muito aquele lugar ali, exato, que por causa das cadeias das montanhas e da relação do poço com a casa os declives até o poço. Então, tinha que ser num lugar que não era um lugar de acesso fácil. Então, a gente teve que construir uma ponte sobre um rio, teve que abrir uma estrada de 500 metros assim, até o lugar, porque não chegava. E, para piorar tudo, a gente ainda filmou em dezembro, que é a época que mais chove, né? Porque a menina, enfim, a Bárbara, quando filmou, tinha 13 anos, tinha que ser nas férias escolares, né? Então, ela tinha que ser em dezembro ou janeiro. Aí foi dezembro, foram 4 semanas de pânico, assim, porque chovia todo dia, né? A gente olhava o céu, aquela chuva de serra, né? Vocês sabem, é muito pesado. E aí a gente tinha uma estradinha que cada dia ficava um pouquinho pior, uma estrada de terra, era tudo com picape, né? Com Toyota, né? E no momento a Toyota levava a Kombi, não, o Jeep do Johnny levava a Kombi, né? Num gancho. Isso, assim, a gente levava uns 40 minutos, 50, para chegar até a locação. E as Toyotas iam sozinhas. Depois de um momento, a Kombi não ia nem carregada e era carregado as Toyotas pelo Jeep, né? E era muito difícil tudo. Assim, acho que o que vale... Assim, quando você escreve um roteiro, quando você tem uma ideia, aquilo surge de uma forma muito livre, né? Deveria, pelo menos, surgir de uma forma muito livre. E você não se cerca de questões de produção, ou pelo menos as mínimas, né? E acho que o mais difícil de um trabalho de um diretor e de uma equipe é tentar a menor perda possível daquela ideia original para o filme. E tudo colabora contra, assim, desde um ator que não fala do jeito que você gostaria, a parede que ficou marrom era cinza. Então, assim, todo aquele filme que surgia como imagem no momento que você escreve, e ele surge, para mim, que eu trabalho muito com imagem, eu faço storyboard, tudo, ele vai se perdendo no processo, porque outras pessoas vão entrando, você tem um fotógrafo, um diretor de arte, um figurinista, atores, mas, ao mesmo tempo, cada um desses que entra, e essas dificuldades também de locação, eles vão dando uma outra cara ao filme e que talvez seja a cara que o filme deveria ter, porque isso traz diferentes experiências, traz a vida, né? Traz o sol entrando de um jeito que não é o que você imaginou, mas é o jeito que o sol entra, sabe? O barulhinho do grilo, que não é exatamente aquele, mas é talvez mais interessante. Então, acho que você tem que ficar aberto a essas dificuldades e deixá-las entrarem no filme e fazerem parte dele, né? Beleza. O último comentário é que hoje eu me flagrei vendo vários cineastas importantes no seu filme. Tem John Ford, tem... Depois eu te explico no privê. Não, é a saída, enfim, o enquadramento. Tem, inclusive, um plano da Noviça Rebelde, igual... Você fez isso de propósito, porque a gente vai fazer uma versão da Noviça Rebelde totalmente pop, que a gente estava programando há anos, mas não conseguiu ainda. Estamos filmando, estamos em processo de filmagem. Quem quiser participar como produtor, na saída dá um cheque para a gente. Só está faltando isso. Mas tem um plano, inclusive, da Noviça Rebelde, tem... eles não usam black tie, limpando feijão. Eu vi várias coisas assim. Eu queria que você falasse um pouco das suas influências gerais, né? Quem que fez a sua cabeça? Antônio, quando você estuda cinema, né, você cria algumas referências muito importantes, né? Eu gosto de ver filmes, né? Então, essas coisas elas surgem de uma forma muito forte, né? Eu acho que os primeiros curtas, não sei se as pessoas, quem conhece aqui, eles eram mais escancarados, assim, a coisa era mais explícita. Era Tarkovsky, eram umas coisas muito fortes, assim. Acho que aos poucos eu fui tentando me livrar disso, assim, isso acho que vira uma experiência, às vezes um ou outro como uma homenagem mesmo, mas é um plano só,
E eu tento criar um estilo próprio, né? Mas, claro, com certeza, você tem o Tarkovsky, tem coisas mais recentes, vai lá, o Bela-Tar, o Regadas, né? Aquele plano da janela que fecha e vem a silhueta, aquilo é lindo, né? É muito próximo de um plano do filme do Regadas, da Noviça Rebelde. Eu queria que ele confessasse isso. Aquele é dela andando de costas com as montanhas. Todo mundo fala, Noviça Rebelde. Eu achei que ela fosse sair cantando, mas tudo bem. A trilha era diferente, a gente mudou depois. Mas eu acho que aos pouquinhos você vai tentando criar um estilo próprio, né? A equipe desse filme era quase exatamente a mesma do Sudoeste. Assim, digo exatamente a mesma, quando eu falo isso, é tipo segundo assistente, maquinista, todo mundo mesmo, assim. E os chefes de equipe eram os mesmos. E são os mesmos desde os curtas, a maioria. Quer dizer, são pessoas que estão trabalhando juntos há 26 anos, né? É bastante tempo. Então, o Biel, que era o primeiro assistente de câmera, ele ficava brincando, assim, mas isso aqui no Sudoeste 1 era diferente aqui do Sudoeste 2. Eu falei, não, Biel, esse é o unicórnio. Ele, não, mas é o Sudoeste 2, assim, porque era muito parecido com o filme anterior na forma de filmar, pelo menos, né? Os travelings laterais, os detalhes, né? Uns planos gerais, as telas em black, enfim, são coisas que para mim são importantes e são jeitos que eu vou encontrando de contar, né? De ter uma narrativa, né? Que vem um pouco do curta também. Mas eu gosto muito, também vem muito uma influência da literatura, assim, mais até hoje, não só da Hilda, mas outros autores, assim, autores russos que eu venho lendo bastante, o Dostoiévski, o Turgenev, assim, você pega os livros do Turgenev, é um autor que ele começa a descrever a natureza de um jeito que é muito bonito, né? Esse contato com a natureza. E nesse filme, ele era muito importante, porque você tem toda a descoberta da menina, quer dizer, dela se tornar uma mulher, a descoberta dela da existência ou não de Deus, do sexo, isso vem tudo no contato da natureza, né? Porque é ela e a mãe, e não existe um diálogo com a mãe, né? Ela não há essa... Elas são distantes, né? Então, a forma de conhecimento dela é através dos sentidos, né? É através do tato, é através dos sons que chegam, das cores, né? Por isso as cores são tão fortes também, né? Eu acho que a natureza no filme tem uma função muito presente, né? Então, a gente queria dar esse clima de fábula, né? Que é importante para o filme. No primeiro plano tem um unicórnio, né? Então, eu lembro quando a gente colocou as frutas na árvore, né? Alguém falou, não, mas essa é um romã, né? Mas o romã, essa árvore não é um pé de romã, né? Eu falei, gente, mas também não tem unicórnio, né? Vocês querem que um filme que tem unicórnio, que a romã nasça num pé de romã, né? Então, o primeiro plano já tem um unicórnio, e você já pode tudo, né? Então, o filme ele tem essa cor forte, ele tem... assim, para dar essa questão da natureza, para mim seria muito importante, né? A natureza como um personagem mesmo, né? Aquela hora que a menina está de noite e você tem a janela e a câmera entra na janela, ela, né? O som vem daqui e vai chegando, né? A natureza ela vai abraçando, né? Então essas coisas eram muito importantes. Enfim, as influências vão desde essas mais escancaradas até coisas mais sutis, né? Eu ainda tenho uma centena de perguntas para fazer, mas eu acho que se eu ficar aqui, a gente pode conversar depois. Eu acho que seria legal passar a bola para a plateia para ver se alguém tem alguma curiosidade, algum comentário, alguma questão. Parabéns pelo filme, lindo, potente. Não dá, eu assim, vendo o filme como esse, eu tenho que pensar na sua relação com o Mauro, né, que vem de longa data e de vários filmes, que é o fotógrafo do filme. E aí eu sei... Você falou um pouco de planejamento, de reflexão artística antes do filme, o que muda. Eu queria saber como foi o processo com o Mauro antes, né? Refletindo, pensando, a troca, e o que mudou, o que veio no set. O Mauro, a Rosane falou do Mauro, ele é o fotógrafo do filme. A gente entrou junto na UF
na mesma turma, em 89. E as 3 pessoas que o Tunico falou, além do Mauro, é o Flávio Zettel, que é o montador dos filmes. A gente trabalhou junto em todos os projetos e tal. E eu acho que o Mauro é um dos grandes fotógrafos assim da geração dele. Enfim, para quem não conhece o trabalho dele, ele fez o Linha de Passe, do Walter Salles, fez o Cinema Aspirinas Urubus. Que é um filme que pouca gente viu e é lindo. Acho que uma das melhores fotografias dele é Os Duendes, Os Famosos Duendes da Morte, o filme do Esmir Filho, é lindo, assim. E eu conheço o Mauro desde que ele tinha 17 anos, né? Ele entrou precocemente na UF. E aí é muito doido, assim, porque ele seria o fotógrafo dos filmes, mesmo que ele não fosse bom. Assim, eu dei muita sorte que ele seja bom, assim, porque ia ser ele, a gente cresceu junto, eu não consigo me separar das pessoas, sabe? Ia ser ele. Eu ia aguentar ele, dar umas sugestões aqui e ali, mas ia ser ele. E eu dei muita sorte, assim. Hoje eu não sei mais o que é o Mauro, o que sou eu, assim, em termos de escolhas finais, sabe? Acho que a gente, ao mesmo tempo, você pega as fotografias dele, são bem diferentes, né? E a gente é muito parecido, os filmes, né? Os curtas, o Sudoeste, o Unicórnio, são muito parecidos. Eu acho que ele já sabe a forma como lidar comigo, né? Então, assim, num processo de trabalho, né? De uma forma mais prática, ele já tem um ponto de partida, que ele sabe que eu vou fazer igual aos outros filmes, então já sabe as soluções. Segundo, a gente tem uma primeira conversa, e o Mauro, ele é muito assim, certinho, né, CDF, assim, nos estudos, né? Na época que a gente filmava em película, esse foi o primeiro filme digital que eu fiz. Ele estudava as químicas, tempos de laboratório, quanto tempo fica numa máquina, quanto vai para outra, o tamanho do grão, tarará, enfim. Até, eu lembro no Terral, que foi o segundo curta que eu fiz, ele mostrou várias provas de copião, né, que é o negativo, né, a cópia do negativo. E foi o que você prefere assim, assim, assim ou assim? Eu olhava, era tudo igual, né? Eu tinha que escolher essa aqui, né? Mas é porque ele ficava numas, né, filigramas assim, muito detalhados. E aí, nesse filme, conversando com ele, num determinado momento, ele me fez entender uma outra coisa, que para mim era importante. Ele falou, cara, não adianta nada eu botar as luzes no lugar certo se eu não tiver o que iluminar, né, ou que enquadrar. Então, todo o trabalho dele é anterior nosso, né? É com ele, o André Weller, que é o diretor de arte, a Luciana Buarque, que é a figurinista, enfim, a produção, o elenco. Então, quer dizer, o fotógrafo precisa dos elementos para fotografar. Então, todo o trabalho do Mauro, ele vem anterior, assim, ele vem, por qual... sabe, na insistência das paredes da casa serem escuras, para o exterior estourar, né? Para aquela relação interior-exterior ser muito forte. Se fosse claras, a luz rebateria e vinha. Então, não dá para você resolver na hora as coisas da foto, né? Mas isso, enfim, a gente tem uma primeira conversa, aí eu enlouqueci, eu faço o desenho do filme inteiro, storyboard, todo o filme, todos os planos, eu desenho tudo. E isso, para um fotógrafo, é complicado, porque determina como vai ser, mas isso depois de uma primeira conversa. E depois, numa segunda conversa, a gente troca algumas coisas. E lá no set também, né? Não deu certo aquilo, vamos tentar o outro. Eu improviso também, mas em cima de alguma coisa que já existe, né? Até porque esse filme custou 1.700.000, né? Mas sim, 1.800.000. É um filme de baixo orçamento, né? E aí, se você não tiver tudo muito bem planejado, o dinheiro acaba, né? Então, a gente filmava tudo direitinho. Aquela cena da árvore que passa, e eles vão subindo, né? E vão caminhando em direção à árvore, a árvore surge com o solzinho, né? A gente foi lá antes, mediu, 5 da manhã, 5h30 aparece ali. Então, era tudo muito bem planejado para poder funcionar. Mas
eu acho que hoje, assim, Rosane, é uma coisa muito minha e dele, assim, ou as soluções que ele dá, às vezes são soluções que eu daria, sabe? Por exemplo, tem um plano que é lindo, cada vez que eu vejo eu gosto mais, que é quando termina o desenho animado, e aí o pai fala, o rato gostaria que o muro fosse ainda mais alto, porque assim não teria certeza que não poderia subir, alguma coisa assim. E aí vai para a parede, e aí tem uma fusão muito lenta, né, com a janela, que é uma fusão de 48, 50 segundos, é muito lenta. E isso foi uma ideia do Mauro, mas em cima já de uma ideia de como filmar e tal. Então, acaba né, contaminando o outro, né, às vezes ele pensa de uma forma que é muito adequada ao filme, e às vezes eu penso como Mauro, eu acho, sei lá, em algumas coisas, assim. Por exemplo, uma outra cena que eu gosto muito, que é do envenenamento, né, que eles estão desfocados ali, e a menina em primeiro plano, foi um pouco... A gente não sabia exatamente a distância focal, o quanto daria de desfoque lá, o quanto tem de luz lá fora, né, para dar o desfoque, né, de pouca luz. E aí eu falei, cara, eu acho que isso aqui Mauro faria. E foi exatamente quando eu dei a ideia do plano, ele muito bom e tal. Então vai um caminho muito assim. Eu não sei, pode ser que outro dia eu filme uma vez com outro fotógrafo, eu ficaria curioso, assim, saber como... O que resta, né, de mim? Talvez fique tudo, né? Não sei. Só comentar, esse desfoque é interessante, porque aí que você não vê as figuras, você vê as ações, as pessoas recebendo o negocinho para comer. É porque eu acho que nesse momento do envenenamento, você está esperando por um gesto, né? Que é a mãe esticar o braço para pegar. Então, assim, toda a atenção está naquele gesto. Mesmo que você não veja direito, né, você percebe que tem um braço levantando, ela aproximando, né? Acho que isso funciona muito bem. E as sombras, parece que ela é um diabinho, né? Fica uma sombra aqui, ainda sobe uma fumaça atrás. Fica bem assustador mesmo. Boa noite. Parabéns, essa coisa toda. São duas observações apenas. Eu me lembrei de você falando agora o tempo todo, aí eu, o Chico Buarque lá, né? Porque era ele, porque era eu, que não é o Chico, é Montaigne, né? E essa identificação e até uma questão, um desafio para você e um mistério, como seria você com outro fotógrafo? Né? Isso aí é uma incógnita que você vai ter que resolver. Mas eu vou voltar à tua primeira fala, que eu achei assim, muito próximo de algo que a gente viu, está vendo aqui agora na UF. Você falou em como contar uma história sem contar a história, né? O filme falar pelas imagens e pelo som, você entender a história. É outro polo, mas Hannah, que está passando aqui, inclusive, conta uma história pelas imagens. Não tem uma historinha contada, não tem o diálogo, não tem... como o seu não tem. É claro que é tudo completamente diferente, não tem essa beleza de imagens, tem outro tipo de beleza. Mas quem mais faz isso? Porque não é uma coisa comum contar uma história sem contar a história. Uma das coisas... Eu não vi o Hannah, com a Charlotte Rampling, né? Isso. O filme é exatamente uma história contada que você não sabe e ainda sai imaginando. Né? Como esse tem muita coisa que você fica imaginando. E é pura imagem, uma atrás da outra, conta uma história. Eu não vi, assim, mas... Uma das coisas bonitas, assim, talvez mais legais de fazer um filme, mais legais não, mas uma das coisas legais de fazer um filme é que ele dá a oportunidade de você exibir ele em diversos lugares, né?
Esse filme ele começou muito bem, que ele entrou no Festival de Berlim, que é um festival talvez um dos mais importantes do mundo, é um dos 3 mais, sei lá. E isso te permite ver muitos filmes, né? Para quem gosta de ver filme. E filmes que muitos nunca chegarão aqui, né? E é claro que hoje você tem a possibilidade de ver na internet e tal, mas é diferente, né? Ainda mais filmes assim, né? Podendo ver numa sala dessas. E acho que uma das coisas mais cruéis do cinema é essa questão da distribuição, né? A gente aqui entra, acho que 17, né, Paulo? Entra em cartaz aqui na UF. A gente fica pensando quantas pessoas gostariam de ver esse filme. Claro que algumas não gostam, outras vão gostar. Mas quantas pessoas gostariam de ver esse filme e nunca vão ter a chance sequer de saber que esse filme existe, né? Claro. E nessas festivais que eu frequentei, eu via filmes incríveis, assim. Eu vi um filme das Filipinas chamado The Seen and Unseen, O Visto e o Não Visto, que é um dos filmes mais bonitos que eu vi esse ano, sabe? E certamente, talvez passe no Festival do Rio, mas eu acho difícil. E é um filme que foi premiado, ganhou o prêmio em Berlim, na mostra paralela. Que é O Visto, Não Visto? The Seen, O Visto, and Unseen, o Não Visto, né? E é um filme lindo, lindo, assim, é tudo exatamente assim, sabe? Ele não... A história... São 2 irmãos, bem novinhos, e um deles... eles precisam de um ovo para fritar de manhã, e ele vai e busca numa reza que tinha da mãe, pega o ovo dali. E a menina brinca, olha, não faz isso, vai vir uma maldição. E eles são gêmeos, são irmãos gêmeos, muito novinhos, 6 anos, 7. E no dia seguinte, 2 dias depois, o garoto fica doente. E é internado. E a menina não tem coragem de falar para ninguém, mas ela tem certeza que é aquilo. E ela começa a fazer uma série de rituais para a lua e para outras coisas para o garoto voltar à vida. Ele entra numa espécie de coma. E de noite o garoto conversa com ela e eles saem por uns campos. O não visto do filme é que ele é todo filmado num campo e à luz da lua mesmo. Então você vê umas sombras, outras coisas você acha que viu, outras não viu, e a forma como dá, você nunca sabe se aquilo é real ou não, porque o garoto está morrendo, mas eles estão ali. Então ele cria uma atmosfera muito forte, filme que foi premiado e provavelmente a gente nunca vê. E tem vários outros diretores. Bom que a gente viu o seu. Não, sim, mas eu fico pensando, claro, aqui é uma sala incrível, vai entrar em cartaz, não sei por quanto tempo fica, mas é uma outra conversa, mas a gente tinha um público, por exemplo, tem um filme Amarelo Manga, do Cláudio Assis, sim, que é um filme que talvez a maioria aqui tenha visto, e que na época fez 250 mil, que é um número muito grande hoje de espectadores. E os filmes do Cláudio seguintes, que alguns são até melhores que o Amarelo, foram caindo. O último dele fez 20 mil. Então, assim, eu acho que existe um espaço do cinema que fica ali flertando com o público, que tem um público e que está perdendo esse público. Ou para Netflix, ou para algum lugar, mas está perdendo. Então, eu acho que tem um potencial de pessoas que gostariam desse filme e que não vão nem saber que esse filme existe, sabe? É claro que vão ter os que não vão gostar, mas vão ter os que vão, sim, e que não sabem que esse filme existe. Eu acho que esse é o principal problema de distribuição hoje no Brasil e no mundo até. Não é só nosso. Não. É no mundo inteiro. Então, assim, mas tentando assim só ser mais direto na resposta, que eu não consegui, já estou meia hora falando. Ele não filma mais, mas o Bellatar é um diretor que eu gosto muito, e é exatamente isso, é um filme de pouquíssimos diálogos e muita atmosfera. O Carlos Reigadas, que é um diretor mexicano, os 3 primeiros filmes dele são muito bons. O Nuri Bilge Ceylan, que é um cineasta turco que eu gosto muito, também é um pouco diferente, mas ele vai num caminho assim. Que passou também, que é um filme lindo, aquele Loveless, né? O Sem Amor, que também é um filme que não tem história, são os pais atrás da criança, só isso, durante 2 horas, e é só atmosfera, assim, e é lindo, né? Eu vi. Então, ele tem, eu acho que tem
tem filmes, muitos assim, que... Aqui passam muito, não tento, não. O próprio Cavalo de Turim também. É, o Cavalo de Turim. O senhor tem um problema particular que é a tela, né? Sim. Isso, passar na televisão, enfim, na internet, mata o filme. Não. O que é um charme ter Aliás, eu concordo plenamente com você, eu já tinha visto o filme, e acho que aqui a sessão foi absolutamente impecável com relação ao filme. Ainda mais porque você não reclamou que você é chato para burro com relação a isso, é sinal que foi impecável mesmo. Então, mas eu acho impecável, você ouve todos os sons, tudo bonitinho, a tela bacana, e isso é raro, né, para o seu filme. E essa é uma estratégia de colocar o filme numa determinada situação, que ele é para ser bem visto numa boa sala de cinema, coisa rara, né? Então, assim, é um risco grande isso. Até sobre isso. Acho que é legal. O primeiro filme que eu fiz chama Sudoeste. Ele passa... Agora está passando quase toda semana no Arte 1, que eles compraram o filme por 2 anos. Acho que estão aproveitando que está o unicórnio. Sei lá se funciona assim, mas está. Mas ele está programado no dia que estreia o unicórnio, que é no dia 16. Ele está programado para o Instituto Moreira Salles, no Rio, em São Paulo e em Teresina. Também vai ter uma sessão do filme. Eu vou estar com 2 filmes em cartaz. Olha. Eita! Oh, parabéns! Raro. Alguma questão mais? Aqui é o Marcos. Nos conhecemos há longo tempo, né? Isso. Começamos produzindo um curta junto, Chão de Estrelas. E eu queria saber duas perguntas. Primeiro você fala que é um filme, né, todo poético, é um filme todo estético, mas tem uma exceção que é a historinha do ratinho. Queria saber como é que surge essa ideia em você, que relação tem com a própria abordagem de todo o filme e se teve alguma inspiração direta na escritora, entendeu? Esse é o primeiro ponto da pergunta. E o segundo é uma coisa interessante que você comentou, que a gente é de uma época, né, que via muito cinema e buscava muito cinema de qualidade, né, e que faz toda uma formação na pessoa, né? E hoje em dia tem muita dificuldade nisso. Você vê até o mesmo Godard, né, que é o mais maldito de todos, é extremamente crítico sobre a atualidade, certas coisas, como é que você aborda, que você vê hoje em dia também um cinema, entendeu? Produção audiovisual. Nossa, amor, eu ficaria 3 horas. Vou tentar encurtar. Assim, sobre o ratinho, era uma coisa que estava prevista no roteiro já. Não foi criado depois, não. Aí eu convidei o Marão, que acho que é um dos grandes assim, animadores do Brasil. Assim, ele é um cara que tem um traço muito específico, né? Ele trabalha com lápis. Ele até, às vezes, faz umas publicidades. Aí os publicitários perguntam, mas você tem algum programa que imita lápis? Ele, não, tenho sim, ele mesmo, né? Ele desenha tudo à mão, né? Aquele ratinho é quadro a quadro, repete alguns quadros, mas é feito na forma antiga, né? Numa prancheta, numa mesa de luz. E aquele texto é exatamente o texto da Hilda. Tá eu não lembro se está no Matamoros ou está no Unicórnio, acho que está no Unicórnio, né? Aí eu optei pela animação pelo seguinte, todo filme é a menina contando a história para o pai, né? A gente entende quando começa o filme, vamos começar pela infância. Tá bom, vou começar pela infância. Aí entra aquela fruta, entra tudo, então você entende que aquilo é uma história que a menina conta para o pai, pode entender assim, né? E o pai só conta 2 histórias para a menina. No final, quando ele fala daquele homem... tinha um homem que não conhecia nada, uma mulher que sabia de tudo e tal, ela fez uma coisa ruim, que é possivelmente a história dele, né? Mas que ele conta ali, né? Falando o texto, e a outra história que ele conta é do ratinho. Então, assim, eu queria colocar de um jeito que não... É como se fosse a forma como ele vê a menina, né? Ela está na cidade de 13 anos, se tornando adulta, né? Adolescente, e ele ainda tem uma visão infantil sobre ela. E a forma como ele conta aquela história, claro que a animação não é nada infantil, né? Aquele rato fica bem feio até, mas ele tem essa visão. Eu queria dar um outro tom, né? Um tom diferente do filme,
que é uma história contada pelo pai para ela. Por isso que a animação é tão importante. E são 3 minutos que eu falei para o Marão, que eu confio muito nele, falei, Marão, faz o seu trabalho. Você tem uma embaixada sua no meio do filme, 3 minutos. E, claro, tinha um roteiro, né? Aí ele me deu um storyboard de como ele gostaria, e a única coisa que ele pediu é que ele gostaria muito, que era uma experiência nova para ele, usar os cantos da tela, né? Então, a animação ela é muito coerente com o enquadramento do filme, que às vezes o ratinho está num canto, às vezes está no outro, às vezes está lá. Então, ele aproveita muito o espaço, né, da tela retangular na animação. Então, acho que funciona bem. Eu acho que, apesar de ser um elemento estranho ao filme, eu acho que ele está incorporado, né, na narrativa. Conscientemente não é a visão do filme? Também, pode ser. Pode ser. Você falou, a pessoa vai à árvore e fala, mas não é uma árvore de novo. Pode ser, sim, pode ser. É você entender aquilo como um filme, né? Sabe? É uma história contada, um filme, né? E sobre a segunda questão, é difícil, assim. O cinema brasileiro me dá um alento até, assim, sabe? Acho que a gente hoje tem um equilíbrio. Até ano passado, 2 anos atrás, tinha um bom equilíbrio entre filmes autorais, sabe, um cinema mais comercial, que acho que os dois são muito importantes para se manter uma indústria, para se manter uma cinematografia, sabe? Acho que o trabalho da Ancine foi muito bom nos anos anteriores, e acho que esse ano a gente tem riscos sérios, né? Já está acontecendo, né, de perder importantes fontes de incentivo, assim, muito específicas, né? Por exemplo, a linha com que eu fiz esse filme, o Prodecine 5, já não existe mais. Então, é um risco. Agora, eu não sei se é exatamente não só sobre o que se produz, mas o que se vê, né? Que a gente falou. Eu não sei, como a gente falou da outra pergunta, de uma forma geral, eu acho que o que se produz é muito bom hoje, como cinema. Eu acho que o que chega para a gente não é tão bom, sabe? Os festivais que eu fui, que eu tive a chance de viajar com o filme bastante até, eu vi muitas coisas interessantes, mas não chega aqui. Então, hoje a gente está numa situação que se produz muito mais do que há 20 anos atrás, talvez, sei lá, 10, 20 vezes mais, mas a gente vê muito menos, né? Acho que a peneira é outra, não é mais o que se produz, a peneira é o que se exibe, né? Então, a gente não tem chance de ver tantas coisas como tinha antes, né? Você tinha um Antonioni, um Godard, e tudo chegava, né? Quase tudo, mesmo que... Aqui talvez você tenha coisas equivalentes que a gente nunca vai ver, sabe? Fica muito no mercado de comum, assim, né? Sim. Não, acho que uma das grandes talvez qualidades do cinema brasileiro hoje é a diversidade, tudo, né? Diversidade de estilos, diversidade regional, né? Você tem filmes feitos no Brasil inteiro, né? Imagina, daqui a pouco, 4h30 da manhã, estou indo para Teresina, porque tem lá um cineclube muito importante e tal. A gente vai passar o filme amanhã à noite lá. Então, assim, Teresina, sabe? E lá se produz, e tem 2, 3 cineastas que vão mostrar os filmes. Isso é muito legal. Tudo bem. Continuando o assunto do rato, eu acho que tem um outro trabalho da Hilda que também tem um pouco desse contexto do rato e do muro, que é uma peça de teatro, que é O Rato no Muro. Não sei se você também tirou de lá. Não conheço a peça, mas eu não lembro. Tem. É porque acho que ela não chega a dar muita importância assim, para os ratos assim, na hora de escrever. Uhum. Ele não é mencionado muito, mas eu acho que tem uma importância assim, na peça. Aí tem uma hora que a freira até menciona que tinha um rato no muro, não sei o que lá, algo assim. Mas eu lembrei dessa peça, eu nunca tinha lido esse conto, O Unicórnio. Uhum. Acho que está no Flux Floema, no Flux Floema. Está no livro Flux Floema, O Unicórnio. É bem grande, acho que tem umas 90 páginas, uma novela. Assim. Agora, a Hilda... Desculpa, te interrompi, não? Pode continuar.
a gente passou o filme há 2 semanas na Flip, né? A Hilda foi homenageada e tal, eu participei de uma mesa, e depois ainda teve o filme. E é complicado, numa feira literária, onde a autora é homenageada, você chegar com um filme lá e falar, a Hilda Hilst é isso aqui, né? Eu estava com um pouco de receio. Mas foi muito bem, assim, inclusive pessoas muito próximas da Hilda gostaram muito, pessoas que estudam a Hilda há muitos anos gostaram muito do filme e entenderam esse universo da Hilda, né? Mas a Hilda tem um trabalho em teatro, são 4 ou 6 peças, eu acho que ela escreveu tudo num período curto de 3 anos, que é meio desconhecido, assim, de vez em quando monta uma coisinha ou outra, é muito verborrágico, assim, são muitas falas, às vezes simultâneas e tal, mas não é muito valorizado o teatro da Hilda. Talvez agora. Eu dividi a mesa com um ator lá de São Paulo, Donizete Mazonas, o nome dele. Ele trabalha com a Hilda Hilst, os textos da Hilda há 25 anos, assim, em teatro. E o que ele faz muito é pegar textos literários, né, não teatro, e adaptar para teatro, né? A Oficina Senhora D, o Caderno Rosa. Então ele foi pegando coisas que não eram do teatro e criou uma leitura teatral. Qual é o nome dele? Donizete Mazonas. Donizete. Ele tá sempre em cartaz, mas sempre em São Paulo, assim. Agora acho que no final do mês entra uma outra peça dele. Ele também dirige, ele é ator às vezes da peça, e às vezes ele dirige outros atores, né? A Oficina Senhora dele é uma mulher fazendo e ele dirigindo. Então às vezes ele também é diretor. Mas eu acho que permite isso, né? De você, a obra ir para outros caminhos, né? Outras leituras, né? É uma obra muito rica, né? E acho que isso que você falou dos elementos do muro, o ratinho, é muito recorrente, né? A gente conversando lá na Flip, uma das coisas que sempre voltavam ao assunto é que a obra dela é uma única obra, um único livro, como se fosse, onde os assuntos vão se voltando, Deus, a morte, a infância, a sexualidade e tal. O muro, esse muro tem a presença do muro tem várias obras dela. Nessa peça de teatro, a ambientação é até um convento, e tem muitas freiras e tal. Aí elas estão ali enclausuradas naquele lugar. A Hilda estudou num colégio de freiras. E é uma coisa que volta também. No Unicórnio, dentro do Unicórnio, tem uma historinha que é contada, que é ela criança. É uma historinha enorme, de 15, 20 páginas, dentro do Unicórnio, que é ela nesse ambiente da escola. Aquilo ali só já daria um filme. Assim. Então, acho que tem isso de voltar sempre os mesmos temas, né? Eu lembrei até muito de Maus Hábitos também, quando eu li essa peça de teatro, mas é muito curta também. E como que foi para conseguir o direito, assim, dela, assim, porque ela morreu recentemente? Ela morreu em 2004, assim, só resumindo a história da Hilda, ela nunca teve filhos, ela tinha medo de ter filhos, porque pela esquizofrenia do pai, ela acreditava que enfim, uma vez um médico falou para ela que a esquizofrenia pulava uma geração, então ela não seria, mas o filho poderia ser. Então, ela nunca teve filhos, não sei se é exatamente por isso, mas ela disse que não. Ela foi com 30 e poucos anos morar na Casa do Sol, que é uma casa que ela construiu dentro da fazenda da mãe dela, em Campinas, e meio isolada de tudo, né? Então virou essa figura mística, sabe? Louca, morando numa casa, com uma figueira, longe de todo mundo. Mas ela trazia todos os amigos, nunca estava sozinha, sempre tinha muita gente naquela casa. E ela morreu em 2004 e deixou os direitos para um grande amigo, que foi namorado dela, depois virou um grande amigo dela, que é o Moura Fuentes, que ele nasceu na Espanha, era um escritor também, mas residiu muito tempo no Brasil. E o Moura estava casado com a Olga, na época, todos vivendo na mesma casa. E o Moura morreu um pouquinho depois dela. Morreu, 3 anos depois da Hilda. Ele era muito mais novo que a Hilda, mas morreu um pouquinho depois. Ele tinha um problema renal. E os direitos ficou com a Olga e o Daniel, que é o filho do Moura. Quer dizer, que não tem nenhuma ligação direta com a Hilda.
E o Daniel é um cara incrível, assim, eu acho que ele está fazendo um trabalho maravilhoso, assim, de relançar a Hilda, toda essa gente na Flip. A Hilda, quem lê as entrevistas da Hilda, ela fala a vida inteira, fala, ninguém me lê e tal. Ela falava com os editores, ela tinha um editor japonês que fazia umas edições lindas, falava, ele é ótimo, mas ele guarda tudo debaixo da cama, porque ninguém compra. Ela vendia 200 livros, às vezes, 250 livros, assim, cada edição dela, era muito pouco, né, as primeiras edições. Então, assim, hoje na Flip, num dia lá, dos 10 livros mais vendidos da Flip, 8 era da Hilda. Assim, era coisa assim, sabe, era uma revolução, né? E eu fiquei muito amigo do Daniel e da Olga, que hoje é a mãe do Daniel, que cuida da Casa do Sol, lá em Campinas, que virou uma residência artística, né? Você pode ir para lá, enfim, tem um custo, mas é bem em conta, assim, e você vive naquele ambiente em que ela viveu. E a gente, claro, pagou os direitos da obra, mas foi muito fácil negociar, bem rápido, até porque, né, eu estava com outro projeto. Bom, agora vocês já viram o filme, dá para falar, eu escrevi o roteiro em 3 dias, aí a gente tinha 1 semana e meia para esse concurso, e aí a Fernanda, que era produtora, eu falei, olha, a gente tem que conseguir os direitos. Ela vou mandar um e-mail para o Daniel. Eu falei, não, descobre onde ele mora. Aí a gente era São Paulo, aí eu, no dia seguinte, peguei um ônibus, fui para São Paulo, conversei com ele, tomamos um café, de tarde estava tudo certo. E aí era uma questão de valores, mas foi muito fácil. E tá aí, ele, São Paulo, ele ainda não viu o filme. Nem ele, nem a Olga, que era a grande amiga da Hilda. Eles queriam ver na Flip, mas foi uma confusão, né? Eles vão ver lá em São Paulo, dia terça-feira. Então você chegou a pagar os direitos antes de tentar você paga, financiamento para o filme? Tem uma negociação, assim, acho que foi um sinal, eu não lembro direito. Se o filme é aprovado, você paga um restante e eles têm uma porcentagem da bilheteria também. Normalmente se faz assim. Então é uma questão de ter que falar com eles pessoalmente mesmo, né? Porque você queria da Hilda, é isso? Oi? Da Hilda? Sim. Mas é tranquilo. É tranquilo, assim. Enfim, não sei como é, mas funciona. Alguma questão mais? Tristão. E seu fechamento? São 2 coisas, primeiro. Uma coisa que eu acho que você talvez não domine tanto, acho que é ilusão minha, não sei nada para saber, é o problema da música. Como é que você controlou o músico no teu filme? Até porque é interessante que a trilha sonora também tem ruídos, também, não é só música, né? Então eu queria saber como é que foi esse trabalho da música. A outra coisa, eu queria voltar numa coisa que você falou, que você planejou todo o filme em storyboard, né? Isso é espantoso para mim, ao saber, ver o lugar da locação, você já me contou as dificuldades todas, porque as cenas do filme são sempre balés da câmera, balés de luz e da cenografia, que acho que é excelente, uma coisa absurda. E, quer dizer, me dá a impressão de que isso deveria ter sido planejado na hora. Você diz que não é bem assim, já tinha um storyboard e tudo mais. Outra coisa também interessante é que seu filme não é exatamente... quer dizer, a narrativa é pouco. Quer dizer, as cenas são muito mais de sensibilidade, e me dava a impressão, ao assistir o filme, que muitas das coisas podiam estar meio improvisadas, num certo sentido. Ou seja, você viu alguma coisa interessante, algum enquadramento interessante, e foi lá para fazer isso. Porque o tipo de filme que você fez, a cena A, a cena B, não é exatamente um link entre a cena A e a C. Ou seja, você poderia inventar outras imagens ou alguma inspiração. Eu queria saber se exatamente foi isso ou não foi tudo tão planejado assim. Todas as cenas que a gente vê aqui foram planejadas no storyboard. E como é que é isso? Você já contou a dificuldade, porque as coisas não são bem assim, as soluções vão ser dadas outras. Mas um filme tão coreografado, digamos, na câmera, como é que isso é possível num lugar que é difícil acesso, que você teve que construir ainda por cima as locações, e tudo, imagina, muito rápido, né? Nossa, quantas questões, Guilherme? A primeira foi tomar da música, como você tomou a música. O músico é o Zé Nogueira, que é um cara incrível, assim, que não sabe, além de músico, ele é estudioso, né, de música, ele era o programador do aquele Free Jazz Festival, assim, o curador, né? E eu não conhecia o Mauro que apresentou ele.
E ele gostou muito da ideia, e a música era um personagem, né? Porque tem essa coisa, a mãe canta a música, o outro passa a cantar a música, então ela tinha que ter uma sonoridade muito bonita. E aí, enfim, ele trouxe esse instrumento, que é um duduk, que é um instrumento da Armênia, e ele, enfim, estudava esse instrumento, sabia da sonoridade, tem toda uma história do duduk, que é um instrumento que fala, que, enfim, na Armênia é tocado pelo massacre da Armênia, sabe? Cada família tem a sua canção tocada pelo duduk para lembrar os mortos. Então, tem uma história muito forte no instrumento. E a gente precisava que a melodia fosse muito bonita, né? E a gente tentou, ele conseguiu compor antes da filmagem a melodia. Só que os atores não conseguiam memorizar de jeito nenhum. Então, eles ficavam... E depois a gente dublou, porque não dava, a gente não ia ficar ali dias, né, para memorizar. Mas o curioso é que já falaram isso da questão da música, do som desse casamento, e eles se conheceram no filme, né? A equipe que fez o som é que trabalhou já no Tropel, Reminiscência e no Sudoeste, né? A gente já conhece há um tempo. E ele não, foi a primeira vez. E aí tem momentos do som que edição de som vira música. E tem horas que a música vira ruído. E aí era uma confusão, né? Era um problema, assim, porque você está entrando no meu, você está entrando no seu, sabe? Era uma coisa, tipo, um decibéis acima, abaixo, e o louco que ficou super integrado. No final deu tudo certo, eles ficaram super amigos, um deu presente para o outro, mas o processo foi total, não, ficava totalmente envolvido, assim, toda a música, eu mudei coisas de música, de mixagem, aquela coisa da música do Veneno, né, que vem tum, 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 de um lado de outro, eu sugeri isso, então eu fico, assim, eu não entendo de música, mas eu tento participar o que eu posso, né. Mas eu acho que agora eles são amigos, assim, acho que está tudo certo, mas foi um processo, foram 8 meses, assim, 7, 8 meses, foi bem difícil. E o Zé, tanto um quanto o outro, são muito talentosos, né, então é difícil. Agora, em relação ao storyboard, tem isso eu gosto disso, da espontaneidade, parecer que é espontâneo, mas pouquíssimas coisas realmente foram... eu estou tentando me soltar um pouco, assim, sabe? Mas é difícil. Mas, só para complementar, é que certas coisas precisavam da locação. Sim. Não, mas você tem uma ideia, teve umas coisas absurdas, do tipo, a casa foi pré-construída no Rio, né, no estúdio, né, as paredes e tal, construídas. E foi levada para lá, terminada lá. E era um trabalhão, imagina, né, numa estrada de terra, no meio do nada, aquelas coisas todas. E aí, a gente ia e voltava na pré-produção, não ficava sempre lá, né? A gente ia e voltava. E, às vezes eu ia de manhã, voltava à noite. E aí a equipe começou a montar a casa. E aí, quando eles montaram a casa, só faltava o teto, eu olhei da sala, e a gente já tinha determinado a posição correta da sala e tal, e já tinham construído o poço. Aquele poço, ele foi construído, ele é fundo, ele tem 2 metros. Então, o poço foi construído, tinha água, ele funcionava. Então, não dava para mudar o poço. Aí, quando montaram a casa, eu olhei, o poço não estava no meio da janela. Eu falei, não, cara, você constrói a casa, né? Você põe tudo certinho e não está no meio, né? E era muito importante, ninguém percebe, mas era muito importante, o poço estar no meio da janela. Então, no enquadramento frontal, ele ficava num cantinho. Aí eu olhava aquilo, aí o André Veller, que é o diretor de arte, falou, mas você está te incomodando? Eu falei, Aí o Mauro falava, olha, não está no meio. Ele, mas se botar um pouquinho para cá, parece que está no meio, mas não estava, né? Aí eu tive coragem, falei com eles, gente, desmonta a casa, põe um pouquinho para cá, por favor, para ficar no meio. Aí eles desmontaram e botaram a casa pois você já fez, né? Aí é isso, assim, mas eu acho que eu tentei ser mais espontâneo com os atores, assim, no sentido deles improvisarem. A menina, ela nunca tinha feito nada, né, a Bárbara. É a primeira vez que ela faz alguma coisa. Ela é filha de 2 grandes atores, né, que estão no filme até. A Inês Peixoto, que toca o acordeon, e o Eduardo Moreira, que é o enfermeiro. Eles são do Grupo Galpão, lá de Minas. O Eduardo é o fundador do Galpão, e ela é filha deles. Então, assim, ela tinha uma familiaridade
com o trabalho de ator, de atriz, mas não em set. E quando a gente fez uma leitura, né, a primeira leitura que a gente fez era Patrícia Pilar, Lee Taylor, Zé Carlos Louco, né, e todo mundo encenando e falando, e ela falava, a gente nem escutava o que ela falava, né, e faltavam 2 semanas para filmar. Aí a Patrícia olhava meio assim, o Lee também, e a Isabela, que é a produtora, quando acabou, ela falou: Eduardo, ela mora em Belo Horizonte, né, menina? Vai para Belo Horizonte, que ela fica lá 2 semanas ensaiando com ela, porque a gente não escuta nem o que ela fala, né? E deu um pavor, assim, porque já estava tudo pronto, não tinha como trocar. E aí eu fui entendendo que ia funcionar se eu desse alguma liberdade para ela. E sempre que eu vejo o filme, assim, eu estava ali sentado, não tem um momento, eu acho, no filme nenhum, assim, que ela está fora do personagem, sabe? Quem conhece, né, a Babi, ela não é nada daquilo, sabe? Ela é completamente diferente, né? Ela é alegre, ela é outra coisa. E em nenhum momento você percebe a menina, sabe? Só vê a personagem nos olhares, no tempo. Ela é muito inteligente, assim, nos tempos, sabe? Aquela hora que fala como é morrer, né? E ela olha para baixo, e aí ela fica, e fala: será que dói? Ela fica uns 20 segundos, então ela tem um entendimento do que é o filme que é impressionante. E aí você consegue deixar isso livre, sabe, isso espontâneo. Então eu consegui, por exemplo, na hora que o pai conta a história, é um traveling aproximando, isso está tudo certinho, o traveling e tal. Agora vocês dois fiquem soltos, né? Então, eu conseguia deixar os atores mais soltos e tentar trazer para a decupagem, para a câmera, essas coisas mais rígidas, né? Mas é bem perto do storyboard. Eu peguei outro dia, alguém vai publicar num jornal aí o storyboard, aí eu fui olhar, é bem parecido. Assim. Bom, essa pergunta encerra a nossa conversa. Em geral, tem uma pergunta que a gente deve fazer: qual é o próximo projeto? Eu já vou responder. É um filme chamado My Favorite Things, que é uma leitura pícara da Noviça Rebelde, passada em Niterói, uma coprodução internacional com a Áustria, e é o seguinte: ela não é baixo orçamento, ela é SO, sem orçamento. Então, aguardem, a próxima vez que o Eduardo estiver aqui, vai ser para apresentar esse filme. Quero agradecer a todo mundo, agradecer a Eduardo, agradecer ao Paulo, a gentileza do cinema, ao povo, a equipe toda, todo mundo, e eu acho que a gente ainda vai ter um Sala Escura, que talvez seja o nosso último dessa série, na comemoração dos 50 anos do Cinearte UF, no mês de setembro. Hein? É, surpresa. Ainda estamos em negociação. Então, a última sessão que a gente vai ter dessa série, trazendo os ex-alunos, vai ser provavelmente no começo de setembro, quando a gente for fazer a festa de comemoração de 50 anos do Cinearte UF. Muito obrigado, boa noite, até.